Vocês conseguem ver mais ou menos aí, pessoal? Opa! Bom, esse daqui é o exercício 1, né? Desenvolver a lógica de um programa que calcule a área de uma circunferência e apresente a medida calculada. Dica: fórmula da área é igual a área igual a π vezes r ao quadrado. A fórmula está aí, ó. É só, na verdade, a gente precisa converter. A variável que irá conter a medida, o resultado do cálculo da área, né? π é o valor de π mesmo, 3,149, sendo uma constante na fórmula, e r o valor do raio que será lido pelo programa real. Bom, aqui, ó, né, logo então no diagrama de bloco, a gente teria mais ou menos isso daqui como resultado, podendo variar um pouco, mas não tanto aqui, né, para se cumprir o resultado. No nosso diagrama de blocos, então eu tenho o início, correto? Aqui, ó, o valor de π é uma constante, não é? Se π é uma constante, não tem alteração no valor dele. Então, a primeira coisa que eu já faço aqui é atribuir um valor para π. π recebe 3,1415,9 aqui, ó. Isso daqui não é uma atribuição? Atribuição, eu uso o quê? Esse símbolo aqui, o retângulo, não é? Que é um cálculo. A atribuição é considerada um cálculo aí. E aí já era, ó, valor de π aqui, ó. Beleza, então eu já tenho o meu valor de π definido. Ler R. Esse símbolo aqui, ó, ele não é de leitura, entrada e saída? Correto? Entrada é leitura dos meus dados. Eu estou pegando alguma coisa do teclado, geralmente, né? E esperando o usuário fazer o quê? Digitar o valor da minha variável. Então, ó, o ler R aqui, ó, ele vai ficar como se fosse o quê? Esperando o cursor ali a ser digitado algum valor para colocar esse valor digitado pelo usuário, né, em memória. Tudo bem? Lembrando que o diagrama de blocos, né, você não precisa ficar declarando variáveis, você já usa ela declarando, vamos dizer assim. Tá? Agora, no português estruturado, a gente vai ter que declarar. Agora aqui, ó, eu já tenho todos os meus valores. O valor de π eu já tenho. O valor de R eu também já tenho, não tenho? Eu não acabei de fazer a leitura de R aqui, ó, que é o meu raio. Qual que é a fórmula? Área igual a π vezes R ao quadrado. Agora aqui, ó, outro processamento. A, que está representado pela variável aí A, vai ser a minha área. Oi? É o primeiro exercício, hein, ó. Esse cara aqui, ó. É essa fórmula. Então, área é A. Mas daí, quando eu estou fazendo dentro do código, tem que declarar a área como variável. Sim. Só que aqui no diagrama de bloco não tem declaração. Eu uso ela direto. Sim. Aqui no diagrama de bloco é muito mais fácil. Não tem declaração, não tenho que falar se ela é inteira, não tenho que falar nada disso. Eu tenho que saber colocar ela dentro de algum lugar, né? A recebe π. O que é o π? 3,1415,9. Ó. Já está aqui porque foi definido como o quê? Uma constante. Vezes R vezes R. O R vezes R não é o R ao quadrado? Não é a mesma coisa? Oi? O como, por exemplo? Vocês vão falar certo, tipo Chapeuzinho 2? No algoritmo, ele é um seta para cima, 2. Poderia. Só que em linguagem de programação vocês não vão ter isso. Tá? Esse recurso. Poderia. Estaria certo também. É um seta para cima mesmo. Isso daí quer dizer o elevado. Né? Não, no algoritmo, né, no diagrama de blocos, não. Tá? Na linguagem de programação, vocês não teriam esse recurso. Aí vocês teriam que fazer mais ou menos isso daqui mesmo. Tá? Ele não entende isso, uma linguagem de programação, para você construir mesmo. Correto? Mas beleza, poderia sim. Tudo bem? E aí, depois que eu tenho o meu processamento, obviamente, eu tenho que fazer o quê? Mostrar esse resultado. Entradas estão aqui, ó, leitura.
processamento está aqui, ó, o meu cálculo, e a saída está aqui, ó, escrever. O escrever é o quê? É uma saída. Então, é o símbolo aqui, ó, de saída. Correto? Poderia até utilizar aquele outro símbolo mais bonito, né? Que é meio arredondadinho assim, parecendo uma caixinha lá. Mas tudo bem, esse cara aqui já vai resolver pra gente, que é o símbolo de saída. E, obviamente, finalização aqui do meu algoritmo. Né? Fim. Tudo bem? Beleza? Entrada, processamento e saída. Tive esses caras aqui, deu como resultado. Fechou. Chegaram mais ou menos perto desse resultado, pessoal? Sim? Beleza. Tá? Basicamente, todos vão ser mais ou menos igual a esses daqui. Esses 10 primeiros exercícios não muda tanto. Dúvidas aí? Perguntas? Professor, no lugar de escrever a poderia ser Poderia. Escrever, imprimir, poderia sim, cara. Tá, eu vou adotar um, que seria o escrever aí, mas vai ter autor que vai colocar imprima ou imprimir. Mas uma prova se for para escrever ou imprimir. Se eu deixar vocês escreverem, eu teria que aceitar. Tá? Mas vocês não vão ter essa chance, cara. Vocês vão ter que saber o que está lá. Porque vocês vão ter que analisar, minha prova é de múltipla escolha. Tá? A não ser que eu mande vocês fazerem o quê? Né? Um diagrama, aí tudo bem. Colocando um dos dois, eu teria que aceitar. Beleza? Legal. Agora a gente vai fazer o quê? Português estruturado desse cara aí. Que é importante pra gente. Bom, aqui, agora vai ficar um pouco mais fácil. Eu já não tenho as minhas variáveis π, r e a aqui, ó. Eu sei que são variáveis, não são? Beleza. var programa exercício 1 é o nome do meu programa. var π, r e a. Do tipo que? Real. O que é o tipo real mesmo, pessoal? Vocês lembram? É um número que pode conter valores com casas decimais. Tanto negativo como positivo. Menos 32,25 é um real. 0 é um real. O real suporta números inteiros, mas o inteiro não suporta números reais. Tudo bem? Beleza? Como que é a regra? O real. O que é o real? O que é o tipo variável real? São variáveis que podem suportar o quê? Números com casas decimais. 12,23. Beleza, é um real. Menos 35,04 é real. Beleza. Tá? Como eu tenho que classificar isso daqui? Por que é real e não inteiro? Isso daqui vocês têm que saber também. Lendo o problema, vocês já vão ter que saber classificar. E na prova, eu vou dar o problema desse jeito aqui para vocês, ó. E propositalmente eu vou colocar aqui como inteiro. No programa vai aceitar? No programa aceitaria, mas vai estar correto? Não. Por que não? Aí vocês têm que saber analisar essa parte. Por que eu estou classificando esse cara como um real e não como um inteiro, por exemplo? Aqui, ó, vem do problema. É nesse cara aqui que a gente tem que saber. Primeira variável ali, ó, o π. 3,14159. Que tipo que ele é? Real. Vocês concordam que não tem jeito já de eu classificar ela como inteira? Se já tem casa decimal, já era. Meu, tem que ser real de qualquer forma. Tudo bem? Legal. Eu tenho ali, ó, o meu R, que é o raio. O que é o raio, pessoal? De um volume. Não é lá a parte do diâmetro que eu tenho lá no círculo, é o raio, aquele cara lá. Tá? Esse raio, ele só pode aceitar número inteiro? Se eu fosse calcular a área de um tambor lá, sei lá, não pode ter a área de 25,37? Pode, não pode? Se pode, beleza, cara, é real então. Tudo bem?
Então, eu já sei que meu raio e eu já sei que meu π são reais. E a área? Se eu estou tendo a multiplicação de um número real vezes um outro número real, vai me dar um número inteiro? Sim ou não, pessoal? Só tem duas respostas. Pode dar e pode não dar. Beleza. Se pode dar um número real, que tipo de variável vocês vão colocar aqui? Real. Se vocês colocarem um inteiro, vai estar errado? Vai. Por quê? Porque o número inteiro não suporta um número real. Eu não consigo colocar numa variável inteira o valor, por exemplo, de 10,87. Ele vai lá e vai estourar a memória dele. Vai falar, número não suportado. Agora, se o meu resultado deu 8 exato, a minha variável real suporta o número 8. Então é por isso que eu tenho que pegar e classificar ela como real. Entenderam aí a parte de classificação? É chato, mas é esse exercício que vocês têm que fazer sempre. Pode dar um número real? Pode. Então você vai classificar ele como real. Não, não pode. Só pode dar inteiro esse valor aqui. Meu, então é inteiro. Por que eu não classifico então tudo como real? Não é muito mais fácil? Se o real suporta tudo, para que existe número inteiro então? Vai ser uma pergunta de prova isso, hein? Podem ter certeza. Por que então eu não classifico tudo como real? Se o número real suporta o número inteiro, não é muito mais fácil? Nem pensar em colocar lá como real direto? Não, por causa que alternativas você pode ficar muito mais fácil de memória no número real. O número real, em memória, ele é maior o espaço dele. Se eu tenho mais memória a ser ocupada, pior é para o meu software. Mais lento ele vai o quê? Ficar. O número inteiro, o espaço de memória que ele ocupa é menor. Correto? Então, eu tenho que saber, na verdade, o quê? Sempre adequar isso daí. Beleza? É por isso, então, que eu não fico classificando tudo como real. Eu vou lá e classifico o quê? O valor certo para a variável certa. Tudo bem? Beleza, então. Então, aqui, ó, já classificamos nossas variáveis π, r e a, todas como real. Correto? Agora aqui, ó, início e fim. Início e fim, ó. Início e fim. Ler R. Escreva aqui, ó. Digite um valor do raio. Por que que aqui eu estou colocando escreva e aqui eu não tenho isso? Um não deveria ser espelho do outro? Deveria. Deveria sim. Se eu colocasse aqui um antes, que aqui está agrupado, escreva aqui, ó, escrever, digite o valor do raio, ficaria o quê? Uma coisa um pouco melhor. Tá? Para depois eu fazer a leitura. Se eu fizer desse jeito aqui o meu código, ó, um português estruturado, direto, sem aparecer nada para o usuário ele vai ficar só vendo o quê? O cursorzinho lá piscando. O que é para fazer com isso daí no seu programa? Se você não der nenhuma mensagem para o usuário, o cara vai ficar eternamente esperando alguma coisa acontecer, do nada. Isso nunca vai mudar. Então o que você tem que fazer para ele? Avisa o cara, ó, digite o valor do raio. Isso daqui é o que vai aparecer lá no frase, no monitor ali para o cara pegar e digitar. Opa, eu já sei o que eu tenho que fazer. Legal. Para depois eu fazer o que? Ó, um leia R. Isso daqui é a sua entrada de dados. Correto? Leia R é o cursor ainda. O cara vai digitar e dar o Enter. Esse é o leia. Correto? Beleza. Agora a gente tem aqui, ó. A recebe π vezes R vezes R. A recebe π vezes R vezes R. Ah, mas aqui está entre parênteses, não está? E aqui não. Vai dar problema? Sim? Não. Não? Por que não? Por causa da variável do valor. Não deixa escrito. Não, tá errada a resposta. Não é por causa de uma variável não, hein? Eu poderia colocar isso daqui, ó. Mais 2. É um variável, não é? Aliás, é um afixo.
mais B, por exemplo. Você está seguindo uma variável, uma outra variável. Não, aqui eu estou fazendo o quê, ó? Ah, está somando ali embaixo. Exato. Mas qual que seria a diferença de eu não colocar parênteses ou colocar parênteses aqui, ó? Lembram-se lá das propriedades de matemática? Quem se realiza primeiro é quem está entre parênteses. Só que na matemática, na equação mesmo, existe parênteses, colchetes e chaves, não é? Beleza. Aqui na linguagem de programação, no algoritmo, só vai existir parênteses. Eu quero priorizar mais ainda dentro de toda uma expressão, 2 parênteses. Correto? Mas no caso da multiplicação, tem esse problema de quem é executado primeiro? Não, não tem. Multiplicação e divisão são predecessores, depois adição e subtração. Correto? Então, como tudo aqui é multiplicação, eu não preciso ter esses caras aqui. Ó. Se você quiser deixar por mais... para mais ficar legível o seu código, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o compilador em si, na hora que ele for fazer a execução dele, tá, não vai afetar o seu resultado. Ele vai fazer primeiro, obviamente, mas o resultado praticamente é o mesmo. Aliás, é o mesmo. E depois escreva, o valor é A. O que é isso daqui, ó, entre aspas duplas? É texto. Se é texto, pessoal, o que tiver entre aspas duplas é fixo. Esse valor nunca muda. Tá? O valor é... E aí tem um vírgula ali, não tem? O vírgula é para a gente separar o que é fixo da minha variável. Se, por exemplo, o resultado aqui deu 10 desse meu cálculo, ele vai escrever na tela o quê? O valor é 10. Tudo bem? Então, depois disso eu tenho o quê? O fim do meu algoritmo. No algoritmo não tem ponto e vírgula, não. A gente só tem linguagem de programação aí. Tá? Aqui sim, no texto, se você colocar um ponto e vírgula aqui, ele vai aparecer ponto e vírgula. O texto, entre aspas, pessoal, aparece o que vocês colocarem. Se vocês quiserem colocar caractere especial, vai aparecer caractere especial. Oi? Então, aí você tem que colocar aspas, aspas, aspas. Tá, se você quiser colocar um aspas dentro do seu texto, é um pouco chato, mas é isso. Algumas melhores linguagens você trata com aspas simples e duplas, aí o Python ele consegue reconhecer. Outras não. Tudo bem? Perguntas, pessoal? Chegaram mais ou menos nesse resultado aqui ou não? Só? Tranquilo, tá bem perto. Só faltou o quê? Ah, tá, certo. Divide o valor do raio. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam? É importante. Aí é que entra. Se vocês fizeram o exercício, vocês conseguem comparar com o quê? Com o que vocês fizeram. Se você não fez, cara, você não aprendeu nada. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Vocês estão acompanhando só o meu raciocínio. O meu raciocínio, obviamente, já está pronto. Se quiser jogar um texto dentro de uma variável, eu teria que declarar aqui, ó, por exemplo, uma variável t do tipo caractere. Tá? E aqui, ó, o meu variável t recebe hello world. Beleza. Hello world. Estou jogando o quê? Um texto dentro de uma variável. Tudo bem? Beleza? E vamos ter bastante disso daqui, tá? O texto, pessoal, é a variável mais chata de se tratar de todas. Tá? É uma variável muito chata. Tá? Por quê? Na linguagem C, que é a linguagem que vocês vão ver o ano que vem, o semestre que vem, né? Ela é um vetor. Tá? Mas esse cara aqui eu vou tirar porque não faz parte do exercício. Beleza, hein? Sim?
Vamos corrigir mais um ou não? Vocês não fizeram? Mais um. Faz a 6, senhor. Faz a 6, senhor. A 2 aqui, ó. De construir um programa que calcula o salário do professor. Não? Fahrenheit? Faz a 6. Tá, então a 2 e a 6. Fechou? A 2, vamos lá, ó. Construir um programa que calcule o salário líquido de um professor. Legal, então você já vai ter que fazer o quê? Um cálculo aqui que é o salário líquido. Para elaborar o programa, você deve possuir alguns dados como valor da hora-aula, VH, número de horas trabalhadas, HT, e percentual de desconto em INSS. Né? PD ele colocou aqui, percentual de desconto. Em primeiro, deve-se estabelecer seu salário bruto para depois se fazer o desconto salário líquido. Então aqui a gente vai ter o quê? Basicamente duas contas, dois cálculos. Só que aqui, ó, eu vou ter que ter esses valores aqui para eu poder trabalhar, correto? Agora aqui, ó, início. Lembram-se do escreva lá que a gente comentou? Ou imprima, ou escrever? Beleza, agora a gente já está colocando aqui, ó, dentro, certo? Do diagrama de blocos. Escrever, digite o valor da hora-aula. Ler, VH, ó, que é as mesmas variáveis que eu coloquei aqui, ó. Escreva, digite o número de horas trabalhadas. Ler, HT. E escrever, digite percentual de desconto em INSS. Vocês estão vendo que tudo isso daqui está entre aspas duplas, não é? Ó, aspas duplas. Fechou? Isso daí é fixo, não muda. Tá? Ler, VH, HT e PD são as primeiras coisas que o programa já está pedindo. Que parte do nosso algoritmo que é isso daqui? Não. Que parte que é do algoritmo? Entrada, processamento ou saída? Entrada. Você não está pedindo para o usuário digitar esses valores? Entrada de dados, pessoal. Correto? Agora aqui, ó, calcular. SB. SB a gente colocou aqui como salário bruto. VH vezes HT. O que é o meu VH? Horas trabalhadas. Valor hora. Vezes o que? HT? Horas trabalhadas. Isso daqui, ó, é o meu salário bruto. Sem desconto nenhum. Agora, qual que é o salário líquido? SL. Vocês poderiam colocar qualquer nome de variável. Variável B aqui, por exemplo. Mas o que a gente comentou? O nome de variável é importante para justamente vocês saberem trabalhar depois com essas variáveis. Poderiam colocar tudo como A1, A2, A3. Fechou. O programa ia pegar e aceitar. Só que não ia ser legal para vocês trabalharem depois. É legal que o nome da variável seja sugestivo ao que ela está sendo utilizada. SL, salário bruto. Salário líquido. SL, salário líquido. Recebe o quê? O meu SB, que é o meu salário bruto, menos salário bruto vezes PD. O que é o meu PD aqui? Ó, percentual de desconto. Percentual de desconto, 5%, 10%, 1%, 25%. Você não sabe, você está pedindo para o usuário pegar e fazer esse cálculo para você. Aliás, digitar para você. Correto? Aqui, ó, você pegou o seu salário bruto vezes o percentual de desconto. Então, isso daqui vai ser executado primeiro. Se não tivesse parênteses, iria influenciar no meu resultado? Não. Por quê? Porque multiplicação é prioridade em relação ao quê? A subtração. Correto? Então, ele iria executar esse cara aqui de qualquer jeito. Ó. Por quê? Multiplicação tem prioridade na matemática. Mas está ali, o parênteses justamente para enfatizar que vai ser feito primeiro. Menos o SB, salário bruto. Depois, ó, o outro símbolo aqui, ó. Poderia utilizar esse também. Mas esse daqui é o símbolo do quê? De exibição em tela, não é? Em vídeo. Escrever valor do salário líquido, vírgula, SL. Fim. Perguntas aqui? Esse daqui? Saída. Saída em vídeo. Isso. Pessoal, beleza? Esse cara aqui, ó, o saída em vídeo, que parte do algoritmo que a gente está falando? Entrada, processamento ou saída? Saída. Fechou? Por quê?
Porque eu estou exibindo o meu resultado em algum lugar. É só em tela que eu consigo exibir resultado? Não. Poderia ser, por exemplo, numa impressora, num relatório. Correto? Então, é uma exibição, é uma saída para a gente. E esse cara aqui, ó, o calcular, é entrada, processamento ou saída? Processamento. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou trabalhando com esses dados. Correto? Então, meu algoritmo tem essa parte aí. Perguntas aí, pessoal? Legal. Antes de a gente ir agora lá para o português estruturado. Que tipo de variável é o meu SB? Inteiro ou real? Real. Todo mundo concorda? Por que é real? O meu valor de hora, certo? Não pode ser 30,23? 60,48 reais? Pode, tem decimal aqui. Já era. Aqui, ó, HT, horas trabalhadas. Aí o cálculo de hora trabalhada é um pouco chato, vai depender de como vocês fizerem, mas aqui, por exemplo, você não pode trabalhar 1 hora e 22 minutos. Correto, cara, então tem decimal no meio. Tá? Decimal vezes decimal, o resultado é decimal. É real. Aí nesse diagrama, tem como? Aqui nesse caso não, porque todos eles podem ter, sei lá, decimais. Se você tivesse aqui, ó, uma regra no seu exercício falando que as horas seriam somente cheias, aí talvez sim poderia classificar esse cara como inteiro. Na prova do senhor, o senhor vai colocar valores das variáveis? Ou só vai estruturar com isso? Provavelmente só vai ser assim. Ou eu posso fazer o contrário, só colocar os valores e depois vocês classificarem. Tá? Então é por isso que vocês têm que saber o conceito, é importante isso. Tá? Legal. E agora aqui, ó, o salário líquido. Que tipo de dado é o meu salário líquido? Também real. Se o meu salário bruto já é real, eu utilizo o salário líquido, utilizo o salário bruto para compor o salário líquido aqui. Ó, faz parte da conta. Então já vai ser real de qualquer forma. Né? Tudo bem até aí? Então todos os meus valores aí são reais. Então vamos ver aqui, ó. Algoritmo, agora português estruturado. Programa exercício 02. Variáveis. VH, HT, PD, SB e SL. Todas do tipo real. Se vocês estivessem fazendo português estruturado direto, vocês já saberiam de cara quais as variáveis que vocês iam usar? Sim? Sim? Nesse exercício. Sim, variável. Até poderia, mas a maioria não ia conseguir, que está aprendendo agora. Vamos lá. Professor, se você pedir direto para o valor de porcentagem, por exemplo, você quer calcular mais 7,38%. Ele não vai multiplicar aquele valor por 7,38 ao invés de 0,0738? Não. Vai fazer a conta dessa? Se você, na verdade, vai pedir para o usuário digitar qual é o valor da porcentagem. Mas O cara... aí você coloca, por exemplo, 7,38, mas na multiplicação vai multiplicar por 7,38. Então, mas o cara vai colocar o símbolo de porcento lá em cima? Mas aí não tem que ter alguma operação específica? O porcento? O porcento ele não entende que é porcento. Então, mas aí, justamente, se ele não entender, ele vai multiplicar aquilo por 7,38. Então, ó, é aqui que a gente está fazendo isso, ó. Não é isso? Só que daí nesse caso, por exemplo, se você quer somar 7,38, que é esse caso. Eu quero descontar, na verdade, né? No caso do descontar. Então ele não faria o valor do salário do fruto, por exemplo, seja R$1.000, vezes 7,38, ao invés de 0,738. Não sei se eu estou explicando bem. O salário de R$100, por exemplo, aqui. O salário bruto de R$100, vezes 7,38. Porque o usuário ele vai colocar lá o valor da porcentagem. Então, digamos que o desconto seja 7%. Ele vai colocar 7%. Ele vai colocar só o valor 7, não por cento. Só que daí, nesse caso, se ele colocar só o valor 7, você vai multiplicar por 7, não por 0,07. Mas ele vai fazer por 7 mesmo. Aí vai ficar 100 vezes 7. Correto? É o valor do seu salário bruto. 100. Aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, que o seu salário bruto deu 100. Vezes 7. Dá quanto?
Então, peraí. 100 vezes 7. O computador teria que multiplicar por Dá 700, né? Ah, então aqui, ó, tem uma cagada minha na hora de pegar e fazer. É porcento. O que eu tenho que fazer para corrigir esse cara aqui? Aí você tem que tirar a parede e colocar o PD Vezes não. Dividir por 100, correto? Por quê? Porque é por cento. Então, onde eu colocaria aqui o dividido por 100? aí mesmo. Dividido por 100. Mas daí você põe os parênteses. Não precisa de parênteses, porque é divisão. Mas divisão e multiplicação tem prioridade. Então, vai dar na mesma. Qual é a prioridade da divisão e da multiplicação? Quem que resolve primeiro? Os dois são iguais, vocês concordam? Tanto um quanto o outro, se der ou não, multiplicar primeiro ou dividir primeiro vai ser igual. Poderia fazer então isso daqui, né? Ó. Poderia tirar esse cara aqui, né? Então, sempre quando se tratar de porcentagem, Vai ter que fazer essa mágica aqui. O computador, pessoal, ele não entende o sinal porcento, tá? Para ele é um símbolo, simplesmente. É vocês que tem que pegar e calcular a porcentagem. Agora sim, né? Eu peguei meu 100 vezes 7 dá quanto? 700 dividido por 100 dá 7. O meu salário bruto menos 7, que seria a porcentagem, vai dar o meu salário líquido. Agora tá certo ou não? Beleza? Beleza, então. Agora aqui eu vou ter que corrigir também, né? Ó. Dividir por 100 aqui, ó. Beleza. Oi. O que, por exemplo? O cálculo ele já tem que ter todos os valores colocados em memória para depois você utilizar ele. Você já não consegue pegar, mandar ele calcular pedindo o resultado ou o valor. Mas como que você calcula primeiro antes de você ter o resultado, os variáveis? Já pode. Você vai fazer mais um cálculo. Daria, também daria. Poderia criar uma outra variável. Poderia, mas a gente não vai chegar nesse caso aí ainda não. A intenção aqui é aprender primeiro como montar os algoritmos. Em outra disciplina vocês vão ter essa parte aí de desempenho de algoritmos, mas aqui não. Tudo bem aí, pessoal? Então aqui, ó, dessa forma a gente tem o quê? Digite o valor da hora-aula, leia valor hora, né? Digite o número de horas trabalhadas, leia horas trabalhadas, HT, e digite o percentual de desconto, PD, leia PD. E aqui eu tenho duas contas, né? Ó, SB recebe VH vezes HT e SL recebe SB menos SB vezes PD dividido por 100. Tudo bem? Depois escreva o valor do salário líquido, vírgula SL. SL é o meu salário líquido. Correto aí, pessoal? Sim? Todos conseguem aí identificar o que é entrada, o que é processamento, o que é saída? Ok? O algoritmo geralmente vai ter isso. Beleza aí, pessoal? Sim? Fechou. E vamos lá para o 6 então, né? Então vamos lá. 3, 4, 5, 6. Ah, pessoal, 6 eu não fiz, hein? Como é que vai saber que tá certo? Ah, agora vai ter que fazer. Vai ter que botar a luz agora, hein? Vocês acham que eu não fiz? Ô louco, cara. Aqui, ó. Parte B. Olha o 6 aqui, ó.
Vamos lá, então, ó. Essa resolução aí vai estar lá no site? Não queria não, mas eu vou poder deixar para vocês darem uma olhada, né? Só que é o seguinte, pessoal, não é só ler o que eu fiz aqui. Só ler, vocês não estudam. Façam. Antes de pegar esse PDF aqui que eu vou deixar, façam. Para depois vocês compararem com o que vocês fizeram. Estudar é isso. Não é simplesmente eu colocar lá um monte de exercício e resultado e vocês lerem. Vocês não estão estudando nada desse jeito, hein? Tá? Vocês estão se enganando. Se vocês fizerem isso, vocês estão se enganando. É muito simples. Tá? Fazer é botar a mão na massa, pessoal. Não é ler, só ler. Não é. Estudar algoritmos é lá, fazer e errar e tentar ver o porquê que errou. Isso daí é muito importante. Tá? A gente aprende, pessoal, 70% das nossas coisas com erro. Por incrível que pareça. Errando. Se você acertou, você não quer nem saber o porquê que você acertou. Agora, se você errou, você tem a chance de ir lá e querer saber. Cara, por isso que é importante errar. Tá? Para você ir atrás e ver onde você está errando. Né? Então, é importante vocês fazerem. Eu vou deixar lá o PDF, mas é importante vocês fazerem antes. Beleza? Então, vamos lá. Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasto em uma viagem. Então, esse parece ser o objetivo aqui do exercício. Utilizando o automóvel que faz 12 km por litro. A gente já tem mais ou menos, então, a média aqui, né, de quantos quilômetros por litro esse carro faz. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto e a velocidade média durante a viagem. Bom, aqui já são duas variáveis que eu vou precisar aqui, ó. Tempo gasto e velocidade média. Velocidade média, 50, 80, 100 por hora. Vai ser mais ou menos isso que o cara vai digitar, tá? 80,35. Isso aí o tempo pode ser inteiro, né? Então, o tempo. Eu não posso ter 20 minutos e 35 segundos. Tempo é muito complicado você deixar como inteiro. É muito difícil. E distância? Distância. Eu não posso ter 2 km e 300 metros. Também é outro cara. Tá? Vamos lá então, ó. Dessa forma, será possível obter a distância média contendo a fórmula. Distância recebe velocidade vezes tempo. Correto? Então, o tempo que eu tenho de 2 horas vezes a velocidade que eu tenho 100 por hora, dá mais ou menos ao quê? A média de distância. 100 por hora vezes 1 hora é mais ou menos o que? A distância de 100 km. Beleza? Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litro de combustível utilizado na viagem. Litros utilizados recebe distância dividido por 12. E por que por 12 aqui? Porque é a quantidade média que meu carro faz o quê? Por quilômetro, não é? Então, com 1 quilômetro, ele consigo correr com o meu carro o quê? Com 1 litro, eu consigo correr 12 quilômetros. É mais ou menos isso, então, que eu vou ter. Mas nesse caso não tinha que estar especificado o tempo, tinha que ter mais especificado. Como assim? Eu posso pôr 1 minuto, quanto tempo durou? Pode ser 1 minuto ou 1 para 1 hora. Aí, cara, pode ser que você tenha aí alguns problemas. O usuário é complicado. Exatamente. Você quer transformar o seu tempo em minuto, às vezes, né? Beleza, eu demorei 30 minutos. Quanto que você vai colocar lá no seu algoritmo? Se digitar 30. Ele vai entender horas, né? 0,30. Ele vai entender minuto. 0,030. Se você fizer isso daí, cara, aí que ele não vai fazer mesmo. Por quê? Você vai ter que converter. É isso que é o correto. Isso seria o correto. E aí vocês vão fazer o quê? Um exercício para depois calcular isso. Por isso que eu deixei isso. O mais fácil é meu, o mais difícil é de vocês. Dependendo do código, você pode parametrizar, né? O usuário vai chegar. Pode. No programa, na verdade, você força uma máscara que o cara tem que pegar e digitar. Hora, minuto e segundo. Você vai lá e faz o cara digitar isso daí. Isso seria o bom de um programa, né?
Você estabelecer a regra, né? Mas vocês vão fazer isso, e vocês vão ver o quão difícil é calcular isso daí para encher o saco. Oi? Em algoritmos não, em algoritmos a gente não tem máscara, mas na linguagem de programação sim. Tá? Vamos lá então, o programa deve apresentar valores da média de velocidade, tempo gasto na viagem, distância percorrida e a quantidade de litros utilizada. Então, eu vou ter valores de entrada que vão servir na saída direto. E eu vou ter valores de saída que vão ser sofridas por um processamento. Tudo bem? Legal. Vamos lá então, ó. Início. Escrever, digite o tempo gasto. Ler T. Escrever, digite a velocidade média. Ler VM, velocidade média. Calcular. D recebe T vezes V. D é o quê? Minha distância, né? Recebe o quê? O tempo vezes a velocidade. Opa, mas o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu não fiz a leitura de VM e aqui eu não estou fazendo cálculo com V. Seu programa ele vai dar errado se vocês fizerem isso daí. A leitura do que você está pedindo é VM, é uma variável chamada VM, velocidade média. Aqui eu estou utilizando um outro cara que se chama V. São variáveis diferentes para ele. Depende da linguagem que você for utilizar. Se fosse o C, ele ia dar um valor para você, mas um valor zoado, cara. Porque ele não limpa a memória quando você vai lá e declara. Se fosse no Java, ele iria dar 0, porque na hora de declarar ele já limpa para você. Tá? Mas vamos lá, ó, a gente vai ter que consertar. Então aqui é VM, ó, de velocidade média. LU recebe D dividido por 12. Tá? LU de litros usados, alguma coisa assim de... É litros usados? É isso que eu quero saber? A quantidade de litros, exatamente. Distância dividido por 12. Beleza, já fiz as duas contas aqui, ó, no mesmo cálculo, correto? No mesmo bloco, aliás. Escrever, velocidade média é VM. Escrever, tempo gasto é T. Aqui, ó, são dois valores que não sofreram nenhuma alteração. Do jeito que eu peguei, que o usuário digitou, já está sendo exibido. E agora esses dois valores aqui sofreram transformação, ó. A distância percorrida é D. A quantidade de litros usados, no caso aqui, né, é LU. Depois o fim. Perguntas aí, pessoal? Não? Vamos lá então, ó. Podemos também, ó, fazer dessa forma. T, VM, D e LU não são todas do mesmo tipo? Sim. Se forem todas do mesmo tipo, eu coloco na mesma linha separados por vírgula. 2 pontos, real. Todas elas já são do tipo real. O exercício 2 também que era do real, podia fazer isso. Poderia. Poderia ser. Beleza? Início e fim, ó. Meu algoritmo tem o seu início e tem o seu fim. Escreva, digite o valor, digite o tempo gasto, leia T. Aqui, pessoal, realmente a gente tem aquele problema do quê? Do usuário interpretar, está fazendo cálculo e às vezes está fazendo errado. Se o cara digitar 1 minuto, 1 hora, teria que ser 1 hora mesmo. Se o cara digitar 55 minutos, tá? Se o cara só digitar 55 e ele interpretar que é 55 minutos, aí o seu cálculo vai furar. Tá? Então deveria se perguntar ainda o seu valor é em minuto ou em hora. Aí o cara digita lá, H em hora. Beleza, você sabe calcular. É em minuto, você vai ter que converter ele para algum valor. Você vai ter que utilizar um condicional, que a gente ainda não viu, é por isso que não tem aqui. A gente vai ver agora as condicionais. Aliás, mais para frente, né? Agora aqui nessa aula para frente. Agora aqui, ó, D recebe T vezes V. Na verdade é VM aqui, ó, que a gente estava consertando, né? E LU recebe o quê? D dividido por 12. Aí aqui eu vou escrever todos os valores que eu tenho, né? VM, T, D e LU. E final do meu algoritmo aí. Perguntas? Todas aqui são bem padrões, tá? Na entrada no tudo desse são
Todos já, as variáveis? A entrada no escreva, todas as variáveis, não. Não todas que servem depois, mas as primeiras que já são o V e o T. Lá em cima no diagrama. Aqui, esses dois caras aqui, ó, o VM e o T, Isso, aqui no diagrama, isso. Poderia ser só. poderia. Se você colocasse num bloco só, que você quer dizer, poderia sim. Tá? Estaria certo. Beleza, mais perguntas? Não? Pessoal, façam os exercícios. É importante. É muito importante. Agora ainda, nessa fase, o quê? Tanto o diagrama de blocos, né, e mais o português estruturado. Esses caras aí vão acompanhar a gente o curso até o final. Correto? Então não fiquem com dúvidas do que é atribuição, o que é entrada, o que é saída, cálculo, correto? Os símbolos, é muito importante vocês estarem utilizando os símbolos corretos. Tudo bem aí? Sim? Sempre o algoritmo é lido da onde? De cima para baixo, tá? A mesma coisa que um código de português estruturado. O computador em si, ele vai fazer o quê? A compilação dele, fazendo a leitura de cima para baixo. Correto? Nenhuma pergunta a mais? Uma coisa. Oi. Tinha a forma de saída daqueles vídeos. Podia colocar aquela outra forma de saída? Poderia. Se eu colocasse aqui, ó, aquela outra forma de saída em vídeo também, daria certo pra gente. A prova vai ser desse formato aí, a gente não tá esse sistema. Para vocês analisarem esse sisteminha. Mas é isso. Analisar. Nós já respondemos. Se tiver alguma coisa que colocar, se eu colocar algum exercício descritivo, né, pode ser que vocês tenham que desenhar isso aqui sim e postar. Mas geralmente eu não ponho, geralmente é tudo alternativo. Mas tem lá os negócios que vai confundir, é óbvio, né? Vai ter símbolo errado num comando e é outro. Cara, pra vocês analisarem mesmo, vai ver que vocês aprenderam. Tudo bem aí? Fechou aí, pessoal? Você vai fazer prova. Hã? Não, mas você faria uma prova só alternativa. Sei lá, uma parte do desenho está errada. Você tem que analisar, tá errado aqui. Se eu coloco, por exemplo, uma coisa aqui e tá fazendo outra aqui, aí vocês têm que falar, o cenário não condiz com a resolução, por exemplo. Você tem que saber analisar mesmo. Correto? Fechou então, pessoal. Vamos lá, continuando. Então...